A determinação, na prática, derruba a liminar concedida pela 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro que suspendia a realização da asta pública. A convocação foi publicada no dia 9 de julho, e o leilão está marcado para esta quarta-feira, às 14h30 h, de Brasília, no auditório do CAIS, Centro Administrativo Municipal São Sebastião. Alega o requerente, o município do Rio de Janeiro, a existência de fundado risco à ordem administrativa e que a realização do leilão no dia 31 de julho de 2024, com a proclamação de um lance vencedor, por si só, não é capaz de gerar nenhum tipo de prejuízo irreparável ou de difícil reparação a quem quer que seja. Por outro lado, como visto até aqui, a suspensão do certame nos termos da decisão objeto dessa suspensão de liminar, ela sim, poderá causar prejuízos irreparáveis à credibilidade de toda a operação cuidadosamente desenhada pela Fazenda Municipal, condenando a zona portuária à manutenção do estado de abandono e incerteza no qual ela se insere hoje, determinou a decisão do desembargador Guilherme Calmon Nogueira da Gama. A suspensão do leilão foi pedida pelo advogado Vinícius Monte Custódio em ação popular. Fato é que a suspensão do ato às vésperas da realização de leilão marcado para a data de hoje, 31 de julho, às 14h30, enseja o reconhecimento da hipótese de violação à ordem pública administrativa, com risco de danos graves e irreparáveis ao interesse público, consistente no receio de comprometimento da competição que exatamente objetiva a revitalização urbanística de área estratégica abandonada há bastante tempo e altamente contaminada, com participação de parceiros privados do município do Rio de Janeiro, na zona portuária, escreveu o magistrado, complementando. Ante o exposto, suspendo a execução da tutela de urgência objeto da decisão do juiz federal da 7ª Vara da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, por identificar ser caso de manifesto interesse público. A decisão foi comemorada nas redes sociais por Rodrigo Dunchey, vice-presidente geral e jurídico do Flamengo. Por que pediram a suspensão de leilão do terreno no gasômetro? A liminar concedida na última terça-feira, 30, pela 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro se baseava em 6 argumentos apresentados pelo advogado Vinícius Monte Custódio. 1. O legislador carioca não definiu se a desapropriação sucede diretamente pela asta pública ou se o município adquire provisoriamente o imóvel para então aliená-lo em asta pública, remetendo essa definição para regulamento específico do Poder Executivo, artigo 158. 3. 2. O Decreto nº 54.691/2024 é nulo por vício de forma, pois não indica a hipótese legal da desapropriação, o que é indispensável para a constituição válida do processo de desapropriação. 3. O Decreto nº 54.691/2024 e o edital LP, SMCG nº 001/2024 são nulos por desvio de finalidade, pois a desapropriação deve visar a realização de uma necessidade ou utilidade pública, ou um interesse social, e não de um interesse privado. 4. A princípio, sem comunicação patrimonial, o imóvel do gasômetro não integraria o ativo da SEF, de modo que seria desnecessário prévia autorização presidencial, por não se tratar de ação, cota ou direito representativo do capital da estatal. Todavia, o FI Porto Maravilha só tem um único cotista, justamente a SEF, razão pela qual, apesar de formalmente incomunicável, materialmente o patrimônio do fundo pertence à empresa. 5. A SEF adquiriu todos os 6.436.722 certificados de potencial adicional de construção, CEPACs, da OUC Porto Maravilha em 2011, a um custo total de R$ 3.508.013.490, reais 545,00 a cada, para viabilizar as principais intervenções da operação. 6. A arguição incidental de inconstitucionalidade aduz que o primeiro corréu é uma pessoa jurídica de direito público, e não um corretor de imóveis. Não lhe é dado apropriar-se de valores excedentes de esta pública como se fosse uma corretagem pela viabilização da desapropriação. Como deve acontecer o leilão no terreno do gasômetro? O documento detalha que a área será leiloada no dia 31 de julho, às 14h30 h, de Brasília, no auditório do CAIS, Centro Administrativo Municipal São Sebastião. O Diário Oficial detalha ainda que o lance mínimo do leilão será de R$ 138.195.000 como critério de julgamento, o de maior valor. O pagamento precisará ser feito à vista. O termo de referência, TR, da convocação detalha ainda as diretrizes gerais mínimas para a implantação de equipamento esportivo, indicando a capacidade mínimo de 70.000 pessoas. É considerado equipamento esportivo a edificação ou conjunto de edificações destinadas a abrigar, obrigatoriamente, grandes eventos de caráter esportivo, sendo igualmente consideradas aquelas que venham a ser implementadas em caráter complementar ou de suporte às atividades principais, tais como eventos culturais.
O projeto para o estádio deverá ser apresentado à Prefeitura em até 18 meses após a assinatura do termo de promessa de compra e venda, com prazo de até 36 meses, prorrogáveis, para execução. Desde 2022, o terreno do antigo gasômetro se tornou a alternativa mais viável e desejada pela diretoria atual. O clube via no perfil de seus torcedores uma concentração de pessoas moradoras da região em volta do centro do Rio. Com a chegada do terminal intermodal Gentileza, o local ficou ainda mais atrativo por conta da maior oferta de transportes públicos.